Olá, eu me chamo Isaac Torquato, eu sou do curso graduando de História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, então UFRRJ. Eu estou no 8º período do curso de História, curso licenciatura. Eu vou explicar um pouco para vocês aqui a dinâmica, o que é o curso de História na Rural, o que vocês precisam saber, para a gente tentar entender mais ou menos o que é fazer História, né? O que é construir a disciplina, o curso de História. A gente às vezes quando fica se perguntando, gente, como é que é o curso de História? O que a gente aprende de História? Será que História é a mesma coisa que a gente aprende no ensino médio, só que de uma forma mais aprofundada? Eu vou tirar um pouco desses mitos e a gente tentar entender mais ou menos o que é o curso de História. Eu acho que em primeiro momento a gente deve se perguntar, né? Qual é a diferença do curso de licenciatura para o curso de bacharelado? O curso de licenciatura, ele carrega dentro de si, né, as disciplinas voltadas para a área da educação. Então, dentro dessas disciplinas a gente tem Sociologia da Educação, Filosofia da Educação, Política da Educação, a gente tem Filosofia da Educação, a gente tem Didática, entre outras disciplinas que vai acompanhar os cursos de licenciatura para o quê, né? Para a gente adquirir uma carga horária de como aprender a ensinar. E aí, dentro dessa tem várias disciplinas. Todos os cursos de licenciaturas, pelo menos aqui na Rural, compõem 800 horas dentro dessas disciplinas dos cursos de licenciatura. E o que é o bacharelado? O bacharelado, ele já não compõe essas disciplinas de licenciatura. O bacharelado, ele é voltado para a área da pesquisa, voltado para a área do desenvolvimento acadêmico, entre outras coisas. Porém, aqui na Rural, os cursos de licenciatura, eles têm a modalidade ABI. O que é o ABI? São a modalidade, né, que quando você chega no terceiro período, você escolhe qual área você quer seguir. Porém, como a maioria esmagadora dos cursos de História é da licenciatura, então vai tudo automático. Então, você chega no terceiro período, a sua grade, ela já vem as disciplinas já da licenciatura para você puxar, para você adicionar na sua grade curricular para você fazer na sua ementa. Já se você quer ingressar no curso de bacharelado, você tem que ir lá na Prograde, né, e pedir um reingresso, pedindo para você trocar de modalidade. A gente, como eu agora já no 8º período, bem mais experiente, eu faço licenciatura, e estou indo para o bacharelado também, a gente fala que o ideal das pessoas como é que fala? O ideal é pegar e seguir a área da licenciatura, porque você tem mais oportunidade de emprego, você consegue trabalhar melhor, e o professor ele é entendido também como um pesquisador. O que você faz na disciplina de licenciatura não vai impedir um dia para você fazer numa área que seria, teoricamente, da disciplina da área da pesquisa. E aí, é mais ou menos desta forma. Agora vamos falar um pouco, né, sobre o curso de História, sobre as disciplinas de História, sobre os requisitos que entram para entender mais ou menos o curso de História. A gente vai ter mais ou menos 8 períodos, o curso de História ele é formado em 8 períodos, né? E aí é óbvio que muitas pessoas esmagadoras, não só na disciplina de História, mas em outros cursos de graduação, é muito raro que as pessoas consigam se formar exatamente naquele 8 períodos certinho. E aí diversas pessoas se formam geralmente 2 anos depois, 5 períodos depois e por aí vai. Até professores nossos mesmo aqui da Rural, muitos professores não se formaram em 8 períodos na época da graduação, no mestrado, até porque a faculdade ela não é que nem a escola, né, que a gente pega, inicia aqui e termina aqui. A graduação ela te dá várias possibilidades de você conseguir terminar a faculdade antes ou até depois, diferente de uma escola. Por exemplo, essa forma da gente poder puxar a disciplina, todo início de período, você vai ter lá, né, uma grade curricular que é o modelo para você seguir. Não é que você vai seguir aquilo. E aí você pode puxar no primeiro momento uma disciplina lá do 4º período e colocar para agora. Você pode estar no 3º período e não ter feito uma disciplina do 2º período e colocar ela lá para o 5º período. Então essa mobilidade de matérias, de disciplinas, ela acaba que faz com que nós conseguimos terminar a graduação até antes ou até depois.
E não só isso, né? Até porque nós somos seres humanos, somos seres biopsicossocial, estamos envolvidos no mundo social, né? E aí acaba que acontecem problemas, já que a gente entra na vida adulta. Enfim, diversos problemas fazem com que a gente atrase ou até acelere a graduação, né? Mas é raro as pessoas que aceleram a graduação. Às vezes você tem que abandonar uma disciplina por causa de um horário, ou por causa de um acontecimento que aconteceu ali durante aquele período e você não pode mais estar naquela disciplina ou em outras disciplinas, enfim. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a graduação ela não é que nem escola, ela não tem uma linearidade. Ela, às vezes ela faz assim, ela volta, ela vai, enfim. Ela tem esses mecanismos que faz parte da vida adulta. Um outro ponto muito importante para a gente entender é o que separa a história da escola e o que separa a história da graduação. São histórias diferentes, são formas de você olhar para o mundo diferente. A história na escola tem como objetivo, né, para a gente olhar para o mundo, ensinar o aluno a olhar para o mundo de forma crítica, entendendo ele historicamente. A função das disciplinas na escola é isso, você olhar para o mundo de forma matematicamente, olhar para o mundo de forma cientificamente, de forma crítica. Olhar para um objeto, olhar para uma situação, olhar para um contexto e você poder observar ele de forma crítica com o olhar histórico, com o olhar matemático, com o olhar químico. É essa a função. E aí a gente vai entendendo os contextos, vai entendendo as linearidades, o que aconteceu antes para acontecer isso, as cronologias. E na graduação? Será que é isso? A graduação ela tem mais ou menos a mesma função. Só que aí você vai ter o recorte só da história, de uma disciplina de história, e você tem que compreender ela de forma crítica, compreender ela de uma forma historiográfica, tentar mais ou menos entender como é que estuda um período histórico com teorias, com arcabouços que você vai aprender numa disciplina. Vou dar um exemplo. A gente tem várias disciplinas, como teoria da história, história do Brasil 1, história do Brasil 2, história do Brasil 3, a gente tem história da América e por aí vai. História moderna, história contemporânea e por aí vai, né? E aí a gente vamos pegar aqui a história, por exemplo, eu pesquiso a área de História do Brasil aqui na minha universidade, né, que dá História de Brasil 3, que é o Brasil na Primeira República, que é então chamada de República Velha. Eu não gosto de usar esse termo de República Velha, que é aquele contexto que vai de 1889 a 1930. Primeiramente, a primeira coisa que você aprende numa disciplina de História é você questionar a periodização, porque essa periodização ela não existe de forma natural. Ela foi constituída, ela foi criada por determinados historiadores em um determinado tempo, que vai dizer que a história ela é formada daquele contexto naquele período. E aí é ele que vai colocar o início e é ele que ele vai colocar o fim. Se a gente for olhar para a história do Brasil Primeira República, a gente vai ver uma ruptura do Império para a República de forma estrutural. As elites ainda continuaram no poder. A gente só tem um departamento da família real para entrar para entrar a elite agrária. E um Brasil que é constituído através de o quê? Né? Do voto de Cabresto, enfim. Então, se a gente for olhar, é uma construção social, é uma construção humana. O período histórico ele é construído de forma humana. E são os primeiros requisitos que a gente deve aprender dentro de uma disciplina. A gente também entende, né, como é que os historiadores escreveram sobre aquele contexto. E aí que a gente entra numa palavra chamada historiografia. O que é historiografia? Né? Para que ela serve? A historiografia, em grossos modos, ela significa a história da história. E aí, caraca, como assim? Como a história da história, como algo de algo. Seria mais ou menos aquele período que a gente entende, né? Como é que os historiadores escreveram sobre a Primeira República? Vou pegar um recorte mais exato que eu pego ali mais ou menos, eu estudo João Cândido, né? A Revolta da Chibata, a imagem, a figura do marinheiro, o almirante negro, João Cândido. Então, a gente pega na historiografia do almirante negro, como é que João Cândido ele foi escrito nos anos 90? Como é que o João Cândido ele foi escrito nos anos 50, a Revolta da Chibata? Como o João Cândido foi escrito mais ou menos em 1910? Porque os historiadores, por exemplo, o meu Álvaro Pereira do Nascimento vai escrever o João Cândido, sua tese de mestrado, né, em 1997 pela Unicamp. O que ele está escrevendo? O que ele quer mostrar para mim como historiador, como leitor, né, na verdade? O que ele não colocou? Qual o historiador que ele está diferenciando? Qual o historiador que ele está entrando em debate?
O que ele quer mostrar pra gente? Mais ou menos é isso que é a ideia da historiografia. É esse contexto. É você aprender como é que a história ela está sendo escrita. Quais são as intenções dos historiadores em determinado contexto para escrever aquela história. Então, isso são disciplinas que você vai aprender na teoria da história. São disciplinas dos primeiros períodos, que a gente entende mais ou menos como é que a história foi formada, o que é mais ou menos a disciplina de história, para que ela serve, como os historiadores escreviam história na Idade Média, na Idade Antiga, na Idade Contemporânea, na Idade Moderna, o que se diferenciaram as formas de escrever história, os tipos de fazer história. A gente tem história social, história econômica, história política, história das mentalidades. Quais são os historiadores que vão escrever? A gente tem microhistória, enfim, a gente tem história oral, são as formas de falar sobre a história, enfim, história monumental. Como esses historiadores vão escrever as histórias, de que forma eles escrevem. Isso são disciplinas que a gente aprende lá no primeiro período. Lá, pelo menos aqui na Rural, a gente tem teoria da história 1 e teoria da história 2. Porém, essas disciplinas de teoria são disciplinas que elas estão compostas em pequenas, de forma fracionada em todas as disciplinas. Você vai aprender como escrever a história ali na Idade Média, como é que historiadores escrevem a história medievais, quais são os parâmetros, como é que a historiografia medievalista vai ser constituída. Você vai ter na história antiga, você vai ter na história moderna, enfim. A teoria da história é uma disciplina específica, mas ela faz parte de forma fracionada em diversas outras disciplinas. O outro ponto é sobre as questões das avaliações. Como é que é feita as avaliações? Eu não sei como é que é feita as avaliações em detrimento de outros cursos, né? Como na UERJ, como na UF, na UFRJ, na Unicamp. Cada universidade vai ter sua própria dinâmica de como se fazer as suas avaliações. Mais especificamente aqui na Rural, e eu acho que é quase um parâmetro geral, a gente não tende a fazer muitas provas de múltipla escolha. Na verdade, eu nunca vi uma prova de múltipla escolha em universidade. Usei o eufemismo, né? Na verdade, não tem provas de múltipla escolha. Não tem provas com 10 questões, não tem provas com, 13 questões. Geralmente são provas com 1, 2 ou 3 questões no máximo, 3 questões no máximo, que você coloca, que o professor coloca mais ou menos um texto para entrar em debate com outro texto e você dialogar com eles, ver o que eles têm de diferente, o que eles têm de igual, o que eles escreveram sobre um determinado assunto, qual é a função, e etc, e etc. A gente trabalha também com as ideias do conceito. Por que tal autor fala de tal conceito e o outro não? Como esse autor usa esse conceito e esse autor não? Qual linha historiográfica esse autor escreve essa história e esse não? Por que um vai para uma linha marxista e outro vai para uma linha liberal? E por que, como eles escrevem diferente? Qual é a crítica que a gente tem entre eles? E a gente vai entrelaçar eles entre si. E geralmente quando a gente bota 1 ou 2 questões, a gente escreve em 2, 3, 4, 5 páginas. E aí, escrever história não é que nem fazer redação. Você vai lá fazer uma redaçãozinha que a gente aprende no Enem. Não. A gente vai aprender a escrever um texto dissertativo, argumentativo. Você vai argumentar, você vai trazer parâmetros de fora, você vai trazer as suas leituras acadêmicas que você fez ao longo do curso inteiro para você debater entre si, questionar, entre outras coisas. Tem professora que gosta de texto com proposta de intervenção, tem outros que não. Eu sempre gosto de fazer uma proposta de intervenção. Numa prova de história, a gente não vai ficar relatando o que a gente leu no texto. Até porque se for relatar o que a gente leu no texto, a gente não precisa. O professor leu o texto. Então por que você vai ficar relatando? Aí o autor quis dizer isso, o autor quis falar aquilo. Não, isso aí já está ali no texto. É só o professor ler o texto. Geralmente numa prova de história a gente quer saber o que você faz com isso, como é que você usa isso, quais os fundamentos para isso. Enfim, esse é um tipo de avaliação. Um outro tipo de avaliação muito recorrente mesmo é o então famoso seminário. O que é esse seminário e para que serve o seminário? O seminário, geralmente, na disciplina de História, a gente já vem com um roteiro de como a gente tem que produzir seminário, o que ele tem que ser feito, quais pontos a gente tem que atingir. O professor ele sempre fala, eu quero um seminário assim, assim, assado.
Geralmente, dentro desse seminário, cada um tem a sua função, isso está tudo lá no roteiro. E aí o professor dá um texto base, e aí você tem que ler esse texto, esse livro. É um curso de muita leitura. E você tem que ler, entender, dividir, pensar ali. E aí você vai expor para a turma o que mais ou menos será esse seminário, como você entendeu aquele texto. Eu, particularmente, quando a gente faz seminário, meus grupos de turma, cada um tem um tempo estimulado, é 5 minutos para cada. O professor dá por exemplo, seminário de 20 minutos, você faz uma conta ali, 5 minutos para cada, são 4. E aí a gente vai trabalhando em cima disso. Professores são muito rígidos com o tempo. Se você tem 20 minutos, você tem que falar em 20 minutos. Se você passar, você já faz aquela cara assim, porque você está ali sendo avaliado. Então, você tem o tempo estimulado, então é isso. Enfim, uma outra avaliação é o que a gente chama de trabalho. O que provavelmente pessoas do curso de ciências exatas, ciência biológica adoram. Eles têm pavor de prova, é uma coisa que eu particularmente mais gosto de fazer, é prova. E eu não gosto de fazer trabalho. É o nosso trabalho, porque os trabalhos dos cursos de história, eles têm um valor criterial muito grande, muito grande. Porque o que acontece? No curso de história, fazer trabalho, eles são muito voltados para as normas técnicas, que é então a ABNT. O que é a ABNT? A ABNT é a forma de você escrever academicamente, né? E de grosso modo é isso. Porque, por exemplo, se existe a BNT no Brasil, um historiador lá dos Estados Unidos, vai olhar e vai falar assim, então você escreve história dessa forma, você escreve ciência dessa forma, então eu sei onde é que você está lá trazendo as suas fontes, onde é que você está fazendo as suas referências. Tem um jeitinho certo, um modelinho, para ninguém ficar lendo e ficar assim, o que está acontecendo? Então é importante a BNT, ela é muito importante, porém ela não é uma coisa fácil. Nem uma coisa que você aprende na escola, nem uma coisa que você aprende no primeiro período. Com mais uma disciplina voltada para a BNT, a gente não consegue aprender no primeiro período, fazer boas referências, usar a nota de rodapé. Então, nossos textos, nossos trabalhos de história, eles são muito complexos. São basicamente quase umas mini monografias, mini artigos, e aí passa para uma complexidade gigantesca. E aí são coisas que você vai aprendendo ao longo do período, ao longo do tempo, a aprender a fazer melhores trabalhos. E também para fazer trabalho de história, a gente tem o roteiro, a gente segue o modelo. Geralmente a gente precisa fazer, trazer uma hipótese, trazer uma justificativa, trazer o nosso debate historiográfico, trazer as questões sobre um determinado tema, trazer sempre, enriquecer o nosso trabalho com dados, outras leituras sobre aquele trabalho e etc. Não é uma coisa muito fácil, é uma coisa muito complexa. Você vai andando no curso, depois você engatilha, depois aprende a correr, você vai aprender. As disciplinas quase não usam muito quadro. Geralmente os professores eles acabam usando o quadro mais para escrever o nome de autores que ele vai citando ao longo das aulas, anotar conceitos e etc. Porque é um curso muito voltado para a leitura, então o que acontece? A gente tem 2 parâmetros. Um professor ele passa um texto base e eu vou falando, a carga horária de leitura é pesada. Geralmente ele vai passar 5 páginas e você lê, sabe? Ele vai passar um capítulo de 40, 50 páginas, pelo menos aqui na Rural é assim, ou às vezes 2 capítulos, ou vai depender muito de professor, né? E de tempo que você está, e de período que você está. E aí você vai ler aquilo, você vai absorver, você vai fazer os seus fichamentos dentro de casa, você vai destacar pontos e tudo mais, e você vai chegar na sala de aula com uma carga já sobre o que o professor vai falar sobre aquele autor, sobre aquele período, sobre aquele contexto. E aí vai se discutindo na sala de aula, vai se trabalhando, vai se conversando, vai se entendendo mais sobre aquele texto, sobre aquele período. Então a gente entende que é uma aula onde é que a gente precisa muito, o professor fala e o aluno responde, ou vice-versa, o professor responde e o professor fala. E é uma aula que a gente trabalha muito a fala. É raro as aulas de história que todo mundo fica quietinho ali, parado e esperando a hora de ir embora. Então, é uma aula que a gente precisa de conversa, de debate. Por isso que muitas pessoas falam em aula em roda, porque você pode observar melhor, conversar melhor, não ter um parâmetro de distração. Enfim, tem alunos que gostam de anotar em tablet, outros gostam de escrever.
Enfim, tem várias dinâmicas diferentes de formas e estratégias que você vai adquirir ali, né? Um outro ponto também muito importante, que aí já entrando mais para o final, né? Já para o período onde é que eu tô no 8º período, né? Eu vou me formar agora, se Deus quiser. E aí um outro ponto muito importante é a questão da monografia. E tem 2 pontos muito diferentes. TCC é uma coisa, monografia é uma outra coisa. E eu vou explicar um pouco essa divisão, essa diferença. Primeiramente, eu acho que uma frase que eu aprendi principal no curso de História é: você tá no curso de História não para aprender a história. Você não tá ali no curso de História para aprender História. Você tá no curso de História para aprender a fazer História. Olha que distância, olha que abismo entre os dois. Aprender História e fazer História. Aprender História você vai ler qualquer texto, você vai ver qualquer vídeo no YouTube, e aí você vai aprender ali para fazer um concurso, isso é importante, para fazer um concurso, para você fazer um relatório, qualquer coisa. Agora, fazer História é uma outra coisa, é um outro ponto. Por isso que a gente, no final do curso, a gente faz uma monografia. O que é monografia? No curso de História aqui na Rural, a gente tem várias disciplinas para depois você começar a escrever a sua monografia. A monografia ele é um recorte histórico, é uma pesquisa histórica que ela vai partir do seu próprio interesse. Você, estudante de História, você escolhe um tema, um período que te interessa, e aí você vai atrás de um orientador, um professor que ele está especializado ali naquela área que você gosta. Por exemplo, no meu caso, eu estudo a memória de João Cândido em São João de Meriti. E aí, né, porque eu moro em São João de Meriti, né? Aí eu tenho atrás de um professor de História do Brasil, de Primeira República, que trabalha com João Cândido, que entende sobre João Cândido, e aí ele vai me orientar de como eu vou escrever esse trabalho. E aí, a gente tem, aqui na Rural de Seropédica, a gente tem a disciplina, né? Tem nem disciplina, é uma extensão, mas entra como disciplina aqui, que é monografia 1, monografia 2. Para sustentar essas monografias, a gente tem a tutoria em História, que é mais ou menos uma disciplina onde é que a gente faz uma redação da nossa monografia, ou um sumário, enfim, vai de professor a professor. E a gente tem métodos e técnicas em pesquisa que também tem a ver com a nossa monografia. Então, para a gente fazer a monografia 1 e monografia 2, a gente tem que fazer essas 2 disciplinas antes, que são como se fosse o mínimo para depois a gente conseguir fazer. Eu estou fazendo a monografia, terminei agora, fui aprovado na monografia 1 e estou partindo para a monografia 2, né? O que acontece? Na monografia, a gente aprende como a escrever história, fazer levantamento bibliográfico. Depois a gente aprende a fazer, tópicos de redação, fazer argumentos, aprende a fichar, como pegar nossos fichamentos e trazer para o nosso texto, fazer citações, enfim, aprende a escrever a história. Já na monografia 2, pelo menos a estratégia que meu professor, meu orientador adotou pra gente, primeiro a gente faz só aquele arcabouço todo de como a gente vai planejar, como a gente vai fazer, como é que a gente vai escrever, o que a gente tem que escrever, o que a gente não tem que escrever, o que a gente tem que colocar, enfim, blá blá blá. E depois na monografia 2 a gente começa a escrever o primeiro, o segundo, o terceiro capítulo, depois a gente escreve a introdução, depois a conclusão, depois as referências bibliográficas. Enfim, o que você quer falar no primeiro capítulo, o que você quer falar no segundo capítulo, como você quer escrever a história, qual é o embasamento teórico, você quer ir para uma linha marxista, você quer ir para uma linha thompsoniana, você quer ir para uma linha de história oral, enfim, é tudo isso, onde eu vou trazer um vídeo mais específico sobre o meu tema e sobre a minha conclusão da minha monografia. Enfim, e aí a gente conclui o curso, termina o curso, e no próximo período a gente tem uma coisa chamada colar grau, onde é que a gente já vai estar formado, e aí a gente só pega o nosso diploma e tchau, e aí a gente vai embora da universidade. Um último ponto, já que esse vídeo está ficando muito extenso, mas eu estou falando de um curso de 4 anos, de 8 períodos, então não tem como a gente fazer em 5 minutinhos, é difícil, e eu quero fazer um vídeo enriquecedor, né, que você olha assim e você entenda, fala, nossa, é complexo mesmo. E aí nada que ele não falou, não explicou. Eu queria falar um pouco sobre os estágios. O que é o estágio, né? Eu, por exemplo, eu faço parte de uma extensão acadêmica, que é o PIBID. O que é o PIBID? O PIBID ele é um programa de bolsa, né, de iniciação à docência, que você, professor, né, de formação, você vai lá na escola e você faz uma pesquisa
uma pesquisa dentro de uma sala de aula, observando, né? Quase que um mestrado profissional, assim, não chega nem perto, mas mais ou menos essa ideia, né? De você fazer uma pesquisa, de você fazer uma observação, de você entender a esteira do professor, de entender o que é o trabalho de um professor numa sala de aula. E aí você passa por um processo seletivo dentro da sua própria universidade, e aí você entra dentro dessa bolsa. Vou falar um pouquinho mais sobre bolsa mais pra frente. Vou falar um pouco sobre o estágio. Aqui no curso de licenciatura em História, a gente tem 400 horas de estágio obrigatórios. Quase em todos os cursos de licenciatura são 400 horas de estágio obrigatório. A gente vai ter o estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4, que cada estágio você faz por um período. Eu comecei a fazer o primeiro meu estágio foi no quarto período, quarto, quinto, sexto e oitavo, né? Quarto, quinto, sexto, não, é no quinto, no sétimo e no oitavo, não, enfim, calma aí. Quarto, quinto, sexto e sétimo. Enfim. É um negócio assim, fé. E aí, nós pegamos esses estágios e nós temos que ir na escola. E aí a gente observa, escreve, entende. E no final a gente entrega um relatório, faz algum exercício que o professor está pedindo pra gente ali. E aí contabiliza 100 horas de estágio. No estágio a gente não tem nota. Pelo menos aqui na Rural, a gente só tem aprovado e reprovado. Ou você foi aprovado porque você cumpriu e fez os parâmetros, ou você foi reprovado. E aí isso vai contabilizar ali nas suas cargas horárias. É difícil, eu não conheço ainda uma pessoa, você tem essa possibilidade, que consegue puxar duas disciplinas, de estágio 1 e estágio 2 ao mesmo tempo e fazer os dois ao mesmo tempo. É um pouco mais complicado. Então eu falo, dê muita atenção para os estágios, porque são a única questão que você vai ficar aqui um período inteiro e você não consegue puxar 2, 3 estágios. Tem gente que adota a estratégia de puxar estágio no final do curso. E aí acaba que no final do curso você quer se formar e você tem que ficar 2 anos, 1 ano a mais, porque você precisa fazer 2 estágios, você não consegue fazer nos 2 períodos. Ou quando faz 2 períodos, faz daquela coisa toda. Então vai fazer 1, 2 e 3 em cada período, não é muito difícil, você tem que ir lá na escola, então você tem que ir na escola, é questão de tempo, e aí você tem que fazer o registro, fazer um relatório, enfim. Um outro ponto também que eu quero trazer aqui importante é a questão sobre as bolsas, o que essas bolsas acadêmicas. A gente tem vários tipos de bolsa, que é dividido pela CNPq e pela FAPERJ. E o que é essas bolsas? A gente tem iniciação científica, a gente tem o PIBID de iniciação à docência, a gente tem a monitoria, a gente tem também, né, a iniciação científica, eu já falei, monitoria, enfim, a gente tem várias outras bolsas que eu não vou nem lembrar aqui agora, que a maioria delas, quase todas, eu acho que eu não vi nenhuma até agora, né, que não passa por um processo seletivo. A gente também tem o PET, né, pelo menos, o PET, a gente tem o pré-ENEM aqui também. E a gente passa por um processo seletivo, por exemplo. Geralmente essas bolsas, sem ser o PIBID, e o PET, essas bolsas geralmente são uma vaga só, uma vaga para o curso inteiro de História. Todo mundo de História pode tentar. Porém, tem os pré-requisitos básicos, pelo menos aqui em História. Geralmente a gente pede um CR acima de 7, você tem que ter um coeficiente acima de 7. Você tem que ter cursado alguma disciplina. Se você quer fazer uma monitoria de medieval, você tem que ter feito medieval 1 e medieval 2. História antiga 1, história antiga 2. Se você fez essas 4 disciplinas, você pode fazer a seleção da monitoria. O que é monitoria? Monitoria, você vai ajudar ali o professor a ministrar. É como se fosse um monitor mesmo. Você ajuda com os textos, enfim, cada professor vai atribuir com uma dinâmica. A gente tem também iniciação científica. Eu faço iniciação científica na área, só que eu entrei como voluntário. O que é entrar como voluntário? Como você não pode somar a bolsa, como já tem a bolsa do PIBID, eu não poderia passar pelo processo seletivo, e a gente recebe dinheiro, né? É R$700. Não poderia passar pelo processo seletivo e somar junto com a bolsa da minha iniciação científica. Então a gente entra como voluntário. Você tá ali naquela bolsa, faz tudo que aquela bolsa requer, mas você não recebe dinheiro, só de uma bolsa. Enfim, todos esses processos seletivos. De modo geral, eu acho que é isso, né? O arcabouço do curso de História na Rural. Em outros lugares deve ser diferente, outras universidades devem compor a mesma dinâmica, mas tem as suas particularidades. De modo geral, isso. Eu queria que vocês entendessem mais ou menos o que é o curso de História. Me perdoe por esse vídeo ter ficado um pouco longo, mas a gente está falando de um curso de 4 anos, um curso de diversos mecanismos. Eu quis explicar um pouco qual foi a minha experiência, o meu olhar
sobre o curso de História. Você pode ter um outro olhar, uma outra vivência, uma outra experiência, mas basicamente é isso, né? E eu, como já estou no final, eu acho que estou um pouco gabaritado para falar um pouco sobre o curso de História. Uma outra coisa muito importante que eu acho muito legal é saber que cada período você tem 100% e vai somando um pouco mais. No fim é isso.